Enquanto os irmãos abrem, aqueles que têm nos visitado e desejam fazer parte também do hall de membros desta igreja, pode nos procurar. Você será conduzido por um curso de discipulado e posteriormente poderá também gozar do privilégio de fazer parte da família da Igreja Presbiteriana Central de Araguari. Mateus capítulo 7, versos 15 a 23, nós vamos pensar sobre contra os falsos profetas. Mais uma vez, contra os falsos profetas. Nos diz assim a palavra do Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Nós já a lemos, o Senhor já tem falado ao nosso coração desde o início deste culto, e agora pedimos ao Senhor que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos dê a graça de compreendermos mais uma vez a Tua palavra. Senhor Deus, em nossa fraqueza, que o Senhor nos fortaleça, para que sejamos edificados por Ti mais uma vez. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vivemos em um mundo do politicamente correto. Algumas expressões, algumas opiniões, algumas coisas que nós pensamos já não podem mais serem ditas ou manifestadas. Nós olhamos para ao nosso redor, aonde quer que nós estejamos, e lidamos com esta questão do politicamente correto. Você precisa tomar cuidado. Você não pode falar qualquer coisa. Nós vivemos no meio de uma geração que nas redes sociais chamamos da geração mimimi, onde não se pode falar muitas coisas, onde não se pode apontar os erros, porque tudo é ser politicamente incorreto. Hoje o meu sermão ele é politicamente incorreto. Talvez muitas pessoas se ofenderiam ou se ofenderão com aquilo que direi. Entretanto, olhando para este texto das Escrituras e olhando para o mundo que nós vivemos, não há outra forma a não ser politicamente incorreto nesta manhã. Nessa noite? Porque o texto que nós temos diante de nós, claramente, assim como a luz que nos ilumina nessa noite, confronta pessoas que dizem servir a Deus, que dizem pregar a graça divina, mas que na verdade são lobos disfarçados de ovelhas. Quando nós olhamos para este mundo politicamente correto, isso chegou até mesmo dentro da própria igreja. Quando nós nos levantamos e nos posicionamos contra algumas pregações, contra algumas músicas, contra algumas opiniões que estão sendo dadas por alguns homens que se dizem pastores ou pessoas que se dizem cristãos, que cantam e louvam ao Senhor das mais diversas formas, quando nós nos levantamos e questionamos coisas que não estão em harmonia com a palavra do Senhor, nós somos tidos como intolerantes.
Nós somos tidos como pessoas que são politicamente incorretas. Mas eu quero te mostrar nessa noite que quando nós servimos a Jesus, que quando nós conhecemos a Escritura, quando nós nos portamos como crentes que avaliam aqueles que estão trazendo para nós a palavra do Senhor, em algum momento nós teremos que ser politicamente incorretos. Nós vamos ter que dizer que alguma coisa está fora do lugar, que uma opinião dada, que um sermão proferido, que uma música cantada não passa de heresia, não passa de ideias humanas, não passam da mentira dos homens disfarçada de verdade divina. É sobre isso que nós vamos pensar nessa noite, sobre os falsos profetas que estão inseridos dentro da igreja, desde quando a igreja surgiu, desde os dias de Jesus, e que tem arrastado, escravizado e conquistado o coração de muitos daqueles que dizem temer, amar e viver para a glória do Senhor, o nosso Deus. O texto que nós lemos faz parte de uma sessão que vai do capítulo 7, verso 13, até o verso de número 27, quando Jesus está concluindo o seu sermão do monte. Quando Jesus começa a fazer uma série de comparações. Semana passada nós vimos que Jesus nos fala sobre duas portas, dois caminhos, com dois destinos totalmente diferentes um do outro. Nessa noite nós veremos que existe dois tipos de profetas, dois tipos de árvores. Um profeta que glorifica a Deus e que gera fruto de edificação. Mas existem aqueles falsos profetas que geram frutos de engano e que matam a fé de muitos aqueles que estão entre as fileiras do povo do Senhor. Semana que vem, nós veremos que há dois tipos de fundamento. Em um nós estamos plenamente seguros, em outro nós não temos nenhum tipo de segurança para a vida eterna. Nesta noite, nós olhando para o verso 15 a 23, sobre contra os falsos profetas, nós vamos ver em primeiro lugar, de onde é que eles surgem. Em segundo lugar, nós vamos ver como reconhecê-los. E em terceiro lugar, nós vamos ver qual é o destino final destes que transformam a verdade de Deus em mentira dos homens. Nós vamos começar compreendendo onde é que eles surgem. Vamos todos juntos, o verso 15 mais uma vez. A palavra do Senhor nos diz assim: acautelai-vos Jesus começa nos dizendo que os falsos profetas, eles não estão fora da igreja, eles não estão fora do aprisco de Cristo. Jesus está nos dizendo que os falsos profetas, eles estão entre as ovelhas, eles estão dentro do povo de Deus, eles estão misturados entre aquelas ovelhas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Tão claro como a luz do dia, quando nós olhamos para os falsos profetas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, não eram pessoas desconhecidas, não eram pessoas alheias à fé cristã, ao contrário. Eles sorrateiramente surgiam entre o povo de Deus, corrompiam a todos com os seus ensinos e as suas práticas, levando e afastando o povo do Senhor da presença bendita e da lei do Senhor, o nosso Deus. E é da mesma forma que Jesus está nos dizendo aqui, porque no verso 15 ele diz assim a nós: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Disfarçado em ovelhas. Falsos profetas não se apresentam com chifrinhos, um tridente, como às vezes nós pensamos. Eles se apresentam como ovelhas. E é por isso que eles enganam muitas das ovelhas que estão dentro do aprisco de Cristo. Porque muitas vezes eles vão falar como as ovelhas, vão viver como as ovelhas, vão estar no meio das ovelhas, mas de fato não o são. Eles estão apenas usando uma máscara, eles estão apenas encenando, é como se fosse uma peça teatral.
E aqui eu concordo com os estudiosos quando dizem que um belo exemplo disso eram os fariseus. Viviam no povo de Deus, diziam ser aqueles que ensinavam a lei, mas não eram de fato do povo do Senhor. Com seus ensinamentos, com as suas obras, afastavam a todos da graça divina, afastavam a todos da verdadeira lei de Deus. Por isso que identificar falsos profetas não é uma tarefa tão fácil. E é por isso que a maioria dos livros do Novo Testamento falam sobre este assunto, sobre a necessidade das ovelhas de Cristo estarem atentas para saberem e reconhecerem quando estão diante de um profeta de Deus e quando estão diante de um falso profeta. O apóstolo João vai nos falar muito disso nas suas cartas. Jesus vai nos dizer ainda no verso 15, porque na verdade eles são lobos roubadores. O que estes falsos profetas desejam ao se disfarçarem como ovelhas é roubarem o coração, roubarem a mente, roubarem a cativação do povo do Senhor. Eles querem ter para si aquilo que é dado somente a Deus. Eles querem a mesma obediência, eles querem o mesmo amor, eles querem aquela mesma admiração que nós como crentes somente podemos dar ao Senhor da nossa fé. Por isso que eles são descritos como roubadores, como assaltantes. Eles andam entre o povo de Deus, ensinam por meio de ações, por meio de falas, com um objetivo. Eles querem o nosso coração, eles querem a nossa mente, querem fazer de nós os seus servos, os seus fiéis, e então nós andaremos atrás deles e não atrás da palavra do Senhor, o nosso Deus. Por isso, Jesus começa o verso 15 com um conselho a nós: acautelai-vos dos falsos profetas. Tomem cuidado, estejam atentos com os falsos profetas. Esta palavra acautelar que é usada por Jesus aqui, ela é muito interessante, porque na língua grega, muitas vezes, ela era usada quando o intuito de alguém era roubar a mente, era cativar a mente de alguém. Na verdade, é como se Jesus estivesse dizendo assim: tomem cuidado para que a mente de vocês não sejam cativadas pelos falsos profetas. Tomem cuidado para que a mente de vocês não sejam enredadas, ludibriadas, enganadas pelos falsos profetas. É isso que eles querem, é isso que eles desejam, é para isso que eles estão no meio das ovelhas de Deus. Portanto, quando nós olhamos para o verso 15, nós aprendemos claramente que a nossa preocupação não é extramuros, mas é intramuros. É do meio da igreja, é no seio da igreja que os falsos profetas se levantam. E é no seio da igreja que eles se levantam, e muitas das ovelhas de Jesus ouvem a voz destes homens, ouvem o que estes homens ensinam. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Há falsos profetas nos nossos dias dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia ela está ultrapassada, que ela precisa tratar dos temas do mundo pós-moderno de um jeitinho diferente, de um jeitinho mais carinhoso, de um jeitinho mais amoroso, porque afinal de contas, até quando nós vamos continuar crendo e pregando que o homossexualismo é um pecado, que o adultério é um pecado, que a mentira é um pecado, e que o final de todas essas coisas é o lago de fogo e enxofre? Até quando? Por isso, alguns estão dizendo: está na hora da gente atualizar, está na hora da gente mudar um pouquinho. É de René Kivitz, talvez você conheça. Muitos crentes, inclusive presbiterianos, ouvem a voz deste homem. Muitos crentes presbiterianos seguem este homem, pensam ser um profeta de Deus, mas na verdade não é.
Não se escandalize de eu citar nomes nessa noite. O citarei, porque todos aqueles que defendem a fé cristã, em algum momento da sua vida, precisa confrontar erros e os falsos profetas. Há homens dentre as fileiras, nos púlpitos das igrejas, dizendo que Deus não é somente Pai, Filho e Espírito Santo, mas que agora existe uma espécie de Deus Mãe, de um Deus que se manifesta como a quarta pessoa da Trindade, sendo uma mãe amorosa. Aonde isso está nas Escrituras? Qual é a razão disto? Qual é a base disto? Há coaches por aí dizendo que o ser humano é o ponto fraco de Deus, e as pessoas choram, e as pessoas dizem glória a Deus. Há coaches por aí dizendo que eu e você, que somos pecadores, somos o centro de Deus. Irmãos, nada disso está nas Escrituras. São falsos profetas que se levantam no meio das igrejas, estão arredando muitos, estão ganhando muitos, estão cativando a mente de muitos. Portanto, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender nessa noite é a ter discernimento. A ideia de cautelar, a ideia de nós ter discernimento. A quem você ouve? A quem você ouve para que a sua fé em Cristo seja edificada, fortalecida, consolada? Quem são os pregadores que têm te encorajado na vida cristã? Eles são de fato profetas fiéis à palavra do Senhor? Ou eles são falsos profetas? A quem você tem entregado o seu coração, a sua mente ao ouvir a exposição da palavra do Senhor? Há muitos profetas verdadeiros por aí, mas há também muitos falsos profetas. Eu, como pastor presbiteriano, me entristeço muito quando ouvimos de membros presbiterianos dizendo: pastor, eu vejo os programas de determinada seita, pastor, e é tão bom, eu sou tão edificado. E eu por dentro me pergunto: Jesus, é o evangelho verdadeiro ou é o falso evangelho da seita? O que tem edificado essa vida? O que tem fortalecido esta fé? Tomem cuidado, porque os falsos profetas chegam até mim e a você com pregações e canções, travestidas de amor, travestidas de tolerância, travestida de tudo aquilo que há de mais belo, citam o nome de Deus, falam da pessoa de Jesus, mas o intuito deles não é a sua edificação. O intuito deles é te tornar mais um escravo das suas filosofias, mais um servo das suas ideias. O intuito deles é levar você para longe do seu Deus. Portanto, a pergunta que eu te faço nesta noite é: a quem você tem ouvido? Lobos disfarçados de ovelhas, ou ovelhas do Senhor Jesus que foram vocacionadas para te ensinar, mesmo pregando aquilo que às vezes você não gosta de ouvir? Uma segunda coisa que este texto nos mostra é como reconhecer os falsos mestres, os falsos profetas. Está do verso 16 até o verso de número 20. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos o verso de número 17. Vamos lá? A palavra do Senhor nos diz assim: assim diferentemente do que muitos dizem por aí, os falsos profetas, eles podem ser conhecidos agora. Não é só no dia final, onde Jesus vai escancarar quem de fato eles são. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o próprio Senhor Jesus nos ensina a forma de reconhecermos se estamos diante de um profeta verdadeiro ou de um falso profeta.
Isso acontece, por exemplo, no livro de Deuteronômio, isso acontece em 1 João, 2 João, 3 João, e isso acontece aqui. Jesus está nos mostrando não apenas de onde os falsos mestres surgem, mas como que nós os reconhecemos. No verso 16, o Senhor Jesus diz assim para nós: pelos seus frutos os conhecereis. Quando nós queremos descobrir se alguém é um verdadeiro profeta ou um falso profeta, Jesus diz: olhe para os seus frutos. Portanto, aquela ideia de não julgue para não ser julgado não cabe. Este mandamento tem sido distorcido em nome da tolerância, do politicamente correto dentro da igreja, mas não é assim. O próprio Senhor Jesus, em diversos momentos do Sermão do Monte, nos chama, nos conclama e nos ordena a sermos criteriosos, a olharmos para as obras daqueles que nos ensinam e ver se de fato eles são profetas verdadeiros ou não. Por isso que eu não me estranho quando os crentes de Bereia, enquanto Paulo pregava, averiguava se as coisas eram de fato assim. Até mesmo o grande apóstolo Paulo precisa passar pelo crivo da Escritura Sagrada, dos frutos que produzimos como cristãos. Portanto, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Ele nos leva a pensar em algo interessante. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? É possível chegarmos em um pé de jabuticabeira e encontrarmos maçã? É possível chegarmos em uma macieira e encontrarmos laranjas? Não. Cada árvore produz o seu próprio fruto, o fruto da sua natureza, o fruto da sua própria espécie. Afinal de contas, é assim que o próprio Senhor Deus criou todas as coisas. Gênesis 1 nos mostra que enquanto Deus criava todas as árvores frutíferas, criou cada uma delas com seu determinado fruto da sua determinada espécie. É isso que Jesus está nos trazendo à mente. Da mesma forma, quando nós olhamos para aqueles que nos anunciam a palavra, quando nós olhamos para aquela árvore, quando nós colhemos o seu fruto, experimentamos o seu fruto, de forma criteriosa, nós vamos descobrir se é um falso ou um verdadeiro profeta. Porque Jesus diz assim no verso 17 a nós: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. É impossível que um profeta verdadeiro, ao ensinar e ao viver, gere e produza frutos ruins. Não estou dizendo que todo pregador não é pecador, sabemos que é. Assim como é impossível que uma árvore ruim produza bons frutos, um falso profeta não pode produzir frutos bons. Por isso Jesus diz: é pelos frutos. As árvores podem ser parecidas. Vou te dar um exemplo para que você entenda. Todos os pastores, ou a grande maioria deles, domingo à noite sobem ao púlpito, vestido de ternos, gravata, falam de uma determinada forma, se portam de uma forma mais formal e assim por diante. Às vezes, pela sua expressão, nós não conseguimos saber. Às vezes, nós somos levados pelo aquilo que vemos, pensando que todos são iguais. Mas Jesus está dizendo: existe uma forma de saber. É pelos frutos. Ele diz assim então no verso 18 a nós: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. É assim que Jesus começa no verso 16 e é assim que ele termina no verso 20. Pelos frutos os conhecereis. Mas a pergunta que nos fazemos é: pastor, que frutos são esses?
E aqui, esses frutos nos levam a duas coisas. Em primeiro lugar, os frutos daquilo que o pregador fala, do que o profeta ensina. Todo pregador deve ser examinado antes de qualquer coisa pelo seu ensino. Cabe às ovelhas de Jesus, eu e a você, identificarmos se os frutos do ensino são verdadeiros ou mentirosos, são bons ou ruins, geram vida ou geram morte, geram salvação ou geram perdição, glorificam a Deus ou glorificam os homens. Antes de tudo, é por aquilo que o profeta ensina. Portanto, quando alguém diz, você é o centro de Deus, quando alguém diz, a Bíblia precisa ser atualizada, quando alguém diz que nós somos super-homens que não vamos adoecer, quando alguém diz que se nós dermos todo o nosso dinheiro para a igreja, não sofreremos mais mal nenhum, são frutos maus, são frutos mentirosos, são frutos que produzem morte, que conduzem à perdição, porque não são frutos verdadeiros, não são frutos que estão em harmonia com a palavra do Senhor. Diferentemente, quando alguém te diz, você é um miserável pecador, mas Cristo Jesus é a esperança para você. Quando alguém te diz que a salvação não é por méritos, mas pela graça. Quando alguém te diz que o caminho para estar em paz com Deus não pode ser comprado, mas é através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Isso são frutos bons, porque está em harmonia com a palavra do Senhor. Mas em segundo lugar, os frutos aqui não dizem respeito apenas ao ensino, mas dizem respeito também à vida. E é aqui onde nós conhecemos escancaradamente a maioria dos falsos profetas. Porque eles podem falar como as ovelhas, eles podem até por um tempo viver como as ovelhas, mas através das suas ações, no dia a dia, em algum momento, a máscara cai. Em algum momento nós percebemos que eles não são de fato profetas de Deus, mas são profetas de Satanás, do diabo. Quando se prega uma coisa e se vive outra totalmente diferente. Às vezes o profeta pode pregar a Bíblia corretamente, mas a sua vida ser uma vida afastada da presença, da graça e da bondade do Senhor. Por isso Jesus diz e usa a expressão dos frutos. É aquilo que nós produzimos, é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós vemos das ações dos profetas dentro das igrejas. Jesus termina os versos 19 e 20 dizendo que toda árvore, todo profeta que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Jesus claramente diz, o destino final destes homens é o inferno. O que nós veremos um pouquinho mais à frente com mais profundeza dos versos 21 a 23. Mas aqui o que nós precisamos entender então, em segundo lugar, é que o falso profeta, ele é conhecido, ele é manifestado pelos seus frutos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem ensinado os homens a quem você tem ouvido? O que tem te ensinado os livros que você tem lido? O que tem te ensinado pastores ao redor dos 4 cantos do mundo, através das suas pregações e através dos seus escritos? Você tem experimentado de frutos bons ou de frutos ruins? Você tem sido edificado ou a sua fé tem sido destruída por aquilo que você tem lido e ouvido
semanalmente? Porque muitas pessoas vêm à igreja aos domingos, ouvem a palavra do Senhor, mas de segunda a sábado ouvem qualquer coisa. Qualquer pregador serve, qualquer canção serve, qualquer livro serve. Para Jesus não é qualquer coisa. Para Jesus é se está em fidelidade à Escritura. Agora, deixa eu te perguntar, como vive? O que tem feito? Quais são as obras diárias daqueles a quem você tem se entregado para a sua edificação? São obras de piedade, santidade, retidão diante do Senhor? Ou são obras de impiedade? Ou são obras maculadas pelo pecado? Através das suas obras, aqueles que têm te ensinado são o bom exemplo da religião verdadeira, são verdadeiros imitadores de Cristo, ou são imitadores do mundo, ou apenas fazem o que o mundo faz de uma forma diferente, e você está vivendo o mundanismo travestido de cristianismo. Quem é que tem te ensinado? Quais são os seus frutos? Nos versos 21 a 23, para nós encerrarmos, Cristo Jesus nos mostra qual é o destino final dos falsos profetas. Vamos ler todos juntos o verso de número 21. A palavra do Senhor nos diz assim: nem todo Eu acho espetacular a forma como Jesus encerra as suas falas sobre os falsos profetas. É extremamente interessante e extremamente atual. Porque nesse exato momento, nos púlpitos de todas as igrejas do mundo afora, há homens que se levantam dizendo: Senhor, Senhor. Todos aqueles que se levantam para ensinar, de alguma forma citam o nome de Deus, citam o nome de Cristo, falam do Senhor, que é o Rei dos Reis, e supremo e soberano sobre tudo e sobre todos. Mas o que Jesus nos diz é que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Há muitos que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino do lago de fogo e enxofre. Há muitos que ensinam, há muitos que se dizem profetas, que no dia final não serão levados para o novo céu e a nova terra, mas serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e os seus demônios, e estão nesse exato momento dizendo Senhor, Senhor. Andam de casa em casa dizendo Senhor, Senhor. Gravam vídeos, escrevem livros, escrevem canções, gravam sermões dizendo Senhor, Senhor. Mas preste atenção no que Jesus nos diz no verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em Teu nome? E em Teu nome não temos expelido demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ah, como isso é atual! Porque sempre que nós nos levantamos e apontamos as heresias e os falsos profetas, as pessoas dizem: pastor, mas ele faz obra de caridade, olha o projeto de caridade que ele tem com as crianças. Pastor, mas veja o que ele faz pelos moradores de rua. Pastor, mas veja o que ele faz por isso, por aquilo. E Jesus está dizendo que muitos daqueles dias vão dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu profetizei, eu ensinei, eu fiz milagres, eu ajudei, eu fiz um punhado de coisas em Teu nome, Senhor. Tudo que eu fiz em Teu nome. Mas veja como Jesus termina no verso 23. Então
lhes direi explicitamente, claramente, sem reservas: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Há muita gente, como diz o próprio texto, há muitos falsos profetas, seguidos, idolatrados, ouvidos pelos crentes, que fazem coisas espetaculares, mas que no dia final estarão no lago de fogo e enxofre junto com Satanás. Porque o que Jesus está nos mostrando aqui é que nós precisamos ter uma doxologia unida a uma ortopraxia correta. Nós temos que ter uma confissão correta, nós temos que crer na verdade, nós temos que pregar de forma correta, nós temos que falar de Jesus de forma correta, de forma ortodoxa. Mas é preciso que tenhamos uma ortopraxia, uma vida correta, uma vida justa, uma vida piedosa. Os falsos profetas são conhecidos ou por não serem ortodoxos, ou por não viverem uma ortopraxia correta. Em algum dos dois pontos eles caem diante do Senhor, sejam pelo que ensinam, sejam pelo que fazem. Por mais belo que sejam os seus ensinos, em teatros com paredes pretas, músicas de fundo, palavras doces e amáveis, Jesus nos dirá: nunca os conheci. Mesmo que entreguem todos os seus bens em prol de órfãos, em prol de viúvas, em prol de tantas boas obras, naquele dia Jesus vai dizer: nunca vos conheci. É preciso que, para ser um profeta verdadeiro, uma união entre as duas coisas. Agora, caminhando para o fim, me permita fazer uma pergunta para você. Por que você, durante a sua semana, dá ouvidos a quem Jesus diz: nunca vos conheci? Por que você quer conhecer aquilo que Jesus não aprova? Por que você quer amar aquilo que Jesus condena? Por que você quer seguir homens, falsos profetas, dos quais Jesus diz: acautelai-vos, eu não vos conheço, as suas obras são más? E mesmo assim você tema em ouvir estes homens, tema em seguir estes homens. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem segue falso profeta acaba como falso profeta. Se os frutos são más, se o ensino é incorreto, se as práticas são incorretas, tudo que você aprende é incorreto. É aquilo que Deus não aprova, é aquilo que Deus não ensina. E o seu destino também será o lago de fogo e enxofre. Por que você ouve quem Jesus te diz para você não ouvir? Nós precisamos fazer um limpa naquilo que ouvimos, naquilo que lemos e a quem entregamos o nosso coração para ser edificado. Não estou dizendo que os pastores desta igreja são os únicos pastores verdadeiros, não estou dizendo isso. E nem mesmo que os pastores da igreja presbiteriana são os únicos pastores corretos. Não estou dizendo isso. Há muitos falsos profetas dentro da nossa denominação, que precisam ser escancarados, expostos, disciplinados e expulsos dos púlpitos da nossa igreja. E às vezes os irmãos cobram a nós pastores dizendo: mas vocês não fazem nada, o presbitério não faz nada, o Supremo Concílio não faz nada. Hoje eu quero devolver a pergunta: você também não vai fazer absolutamente nada? Você vai continuar ouvindo e se entregando a estes homens como se tudo estivesse muito bem, obrigado? Nunca vos conheci. Jesus dirá isso aos falsos profetas e aos seus
seguidores. Portanto, quando nós olhamos para este texto contra os falsos profetas, nós entendemos que eles surgem no meio da igreja. É aqui que eles vão surgir. Entre nós, eles vão aparecer. Uma vez ou outra, eles vão se levantar. E é meu e seu dever fazê-los calar pelo ensino correto das Escrituras Sagradas. Pelos frutos nós vamos o conhecer. Pelos frutos nós vamos identificar cada um deles. Cada um deles será manifestado pelas suas ações e pelas suas falas. Em nome de Jesus, quando Deus escancarar diante de você um falso profeta, pare de ouvir, pare de seguir. E o destino de todos eles será o lago de fogo e enxofre, e o seu também, se você continuar ouvindo aqueles que te levam para longe da palavra do Senhor. Eu quero orar com você, vamos falar com o Senhor. Deus, antes de mais nada, junto com os meus irmãos, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque há muitos falsos profetas espalhados por aí, dos púlpitos da igreja que pertencem ao Senhor, ensinando coisas que o Senhor odeia, coisas que o Senhor abomina. Nós confessamos, Senhor Deus, que muitas vezes nós somos cativados por estes homens, somos levados pelos seus ensinos e as suas ações. Mas essa noite nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a guardar a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma destes ladrões, que nos roubam o doce privilégio de conhecer a Tua graça, que salva, perdoa e restaura na pessoa e obra de Jesus. Senhor Deus, levante dentro desta igreja uma geração de politicamente incorretos, sempre que falsos profetas e heresias aparecerem. Não sejamos nós aceitadores ou promulgadores daquilo que o Senhor odeia. Se alguém entre nós, Senhor Deus, está cativo por homens que não ensinam a Tua palavra, liberte-nos, Senhor Deus, pelo poder da Tua Escritura. Liberte-nos, Senhor Deus, por uma visão clara e límpida do Evangelho de Cristo Jesus. Dai-nos coragem, que tantos irmãos nossos tiveram no passado, de confrontar os hereges e as suas heresias, para o bem da Tua igreja e para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar o hino 177, firmado nas promessas, encerrando o nosso culto de adoração ao Senhor. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. De Jesus, firme nas promessas, nem de trabalhar, tendo verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme,
firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Agora, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, as ternas e santas consolações do Santo Espírito do Senhor, nos preserve no caminho da verdade de Deus, nos guardando dos erros dos falsos profetas, para a glória do Teu santo nome e o nosso bem, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu e o presbítero Isaías estaremos à porta para lhe cumprimentar e desejar uma boa semana, em nome de Jesus.